lá no playlist procurando exatamente escatologia em Daniel. Será muito importante você tomar conhecimento de toda essa história. E nós começamos a trabalhar versículo a versículo já há um bom tempo. Já estamos no capítulo 9. Hoje é um capítulo muito interessante, muito importante. Todas as vezes que eu chego aqui, eu vibro, porque a profecia que vai ser colocada aqui é uma profecia fantástica, porque os números são bem fortes, bem corretos. E a gente fica impressionado, porque quando alguns, vamos dizer assim, alguns autores acabam escrevendo e analisando, desde que saiu a ordem para restaurar Jerusalém, até o momento do ungido, que nós vamos estar estudando, dá exatamente na época em que os cordeiros eram separados para serem mortos, ok? E eu gostaria de colocar, talvez aí para vocês esteja assim, não dá para você ler, mas escatologia, ok? Escatologia e a vida de Daniel. Então, uma vida de santidade. Então, escatologia e a vida de santidade dentro do livro de Daniel. Quem escreveu isso aqui foi o Edson Naves, e ele faz uma pesquisa tremenda, inclusive com datas, que eu estou trazendo ele logo a gente está programando, porque nós fazemos podcast que a gente tem colocado lá no nosso canal, e nós vamos estar trazendo o Edson Naves para falar a respeito deste livro, ok? As pesquisas, né? É muito interessante, e ele vai abrindo os olhos daqueles que não estudam, né? Aqueles que realmente têm dificuldades, muitas vezes, de compreender. Então, ele dá tudo mastigado, tá bem? Então, eu, assim que eu tiver já ele fazendo podcast, eu vou postar depois lá no nosso canal, tá bem? Bem, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por esse privilégio que nós temos de estar numa fase da história tão difícil, podendo ainda aqui no Brasil estudar a palavra do Senhor. Então, feche os seus olhos, se você é cristão, se você está habituado a orar, e aqueles que eventualmente estão conosco, mas são visitas, né? Não conhece ainda, não tem uma experiência mais profunda com Deus através de Jesus, você pode realmente hoje começar a pensar que a nossa vida não resume nisso que nós estamos vivendo, e de repente a gente morre e tudo acaba. Não acaba. Aí é que começa toda uma eternidade. E essa eternidade pode ser com Deus ou sem Deus. Vai depender do que você decidir ainda nessa vida. Tá bem? Vamos orar? Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus da vida, o Deus que nos ama, o Deus que realmente separou Abraão, Senhor, e dele constituiu uma nação, a nação de Israel. E hoje nós queremos, com muita tristeza, interceder por aquele povo que tantos e tantos anos lutando, Senhor. Povos querendo acabar com eles por nada, simplesmente porque eles amam o Senhor. Estão, muitos deles, claro, conforme até a oração de Daniel, muitos em pecado, muitos afastados,
muitos realmente longe do Senhor, mas ele está com a nação de Israel. Ele realmente protege toda a nação. Individualmente, cada um deles tem que se converter ao Messias de Israel, a Jesus. Mas como nação, Deus sempre preservou e vai continuar preservando. Então, nós estamos intercedendo agora porque estão numa fase de entrar ali e invadir aquele lugar. E a gente sabe, Senhor, que dos dois lados estão morrendo inocentes, civis, tanto do lado palestino como do lado de Israel. E tudo isso por causa de um grupo de terroristas chamado Hamas. E, Senhor, que o Senhor possa interferir, mas que Israel, ao entrar, para que eles possam dominar aquela área toda e de alguma forma impedir que os terroristas continuem fazendo aquilo que eles vêm fazendo, que não se cometa nenhuma atrocidade. Sabemos que Hamas fez coisas bárbaras, matando crianças, estrupando e matando mulheres, enfim, pessoas inocentes e indefesas. Então, que essa invasão de Israel seja realmente para dominar o terrorismo, mas que eles possam poupar as pessoas que estão doentes, as pessoas que não estão tendo até condições de sair dos hospitais ou de lugares difíceis, pessoas que estão muitas vezes sendo usadas como escudo para que Israel não ataque. Então, Pai, é tanta confusão, mas o Senhor é o Deus da vida. E nós colocamos agora cada soldado de Israel para o Senhor dar a eles discernimento, sabedoria e que o Senhor os proteja. E a mesma coisa eu peço, Pai, que o Senhor proteja toda a parte da Palestina, aqueles que são civis, aqueles que não estão envolvidos com Hamas. Pai, também te pedimos pelo Brasil, por toda e qualquer situação no mundo todo, que pode realmente estar surgindo alguma coisa mais séria, mais grave, mas o Senhor é o Deus da história, o Senhor intervém. Então, nós colocamos nas tuas mãos e descansamos. Peço agora, intercedo agora especificamente por pessoas aqui do Brasil, que nem o caso do Sebastião, Davizinho, que são crianças que sofreram tantos problemas físicos e que hoje estão reaprendendo a andar, a falar. Pedimos ao Pai pela Rebeca, esposa do Evaldo, que o Senhor a fortaleça, que ela renove, seja renovada nas forças. O Rafael, Senhor, esse irmãozinho que está realmente descansando no Senhor, porque ele teve que amputar o seu braço por causa dos diversos tumores que ele tinha ali e também em outras partes do corpo. E ele está firme, ele está realmente firme, aguardando no Senhor. Peço, Pai, que o Senhor esteja com a Paulinha Tsai, que o Senhor também a recupere e que ela possa ser completamente curada. Deus, há tantos outros que estão passando por conflitos, por problemas, e eu peço a sua proteção, Senhor. E peço agora pelo Henrique, que entrou, e outras pessoas que possivelmente vão estar entrando, que o Senhor os guarde, os proteja, os oriente, seja com a Igreja Filadélfia em São Paulo, a IBNA aqui em Campinas, a Igreja Pão da Vida aqui do Paulo, Pastor Paulo, também dos chineses, Senhor. Pai, que o Senhor esteja com todos os missionários
espalhados sobre a face da terra, com seus pastores. O Ronaldo Lidório, Senhor, não tem notícias como está, mas ele estava com câncer no pescoço, Senhor. Então que o Senhor possa estar pondo a tua mão de poder, que ele seja curado. Ele é um servo que tem sido realmente muito útil, tem sido muito sério, é um dos poucos nos tempos de hoje que realmente pregam a tua palavra de verdade. Pai, seja comigo agora com tudo que nós vamos falar nesse capítulo 9 de Daniel. Que o Senhor nos instrua, que aquilo que falarmos seja impactante, não só para despertar e matar curiosidades, mas para que realmente nós possamos saber que essa palavra é poderosa e tudo que o Senhor escreveu se cumpriu e está se cumprindo na íntegra. Em nome do Deus vivo que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Henrique escreveu: cuida-nos, ó Pai Celeste, louvado seja o Senhor. É isso aí, meu querido. Que Deus abençoe muito a sua vida. Enfim, nós estamos praticamente terminando o capítulo 9. Já vimos muitas coisas até aqui. Quem perdeu, entra lá, busca no playlist, Raul Nogueira Canal, todas as lives que nós já fizemos a respeito de Daniel. Bem, nós vamos ler agora. Eu vou só ler um versículo antes, só para a gente ter uma ideia de tudo, não é? Ele está orando, Daniel orando, intercedendo, porque ele entendeu, pelos livros de Jeremias, que 70 anos do cativeiro em Babilônia, que era uma disciplina, estava terminado. Então ele começa a reivindicar aquilo que o Senhor falou, que o cativeiro demoraria 70, então eles estariam aptos para voltar novamente à vida. Então, no versículo 17, que nós já estudamos, diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos. Então, ele está intercedendo pelo povo que, apesar de pecadores, a ponto dele falar: o Senhor é justo, mas a nós só nos cabe corar de vergonha, não é? Então, ele está suplicando, e ele vai suplicar não baseado na sua justiça. Ele fala no 18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, que é Jerusalém, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Então ele está reivindicando: Senhor, tu és um Deus de misericórdia. Então eu estou intercedendo para que o Senhor haja, né? Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Eu comentei que ele vai falar para o Senhor perdoar, não é? Mas ele mesmo não pode pedir perdão pela nação, porque individualmente cada um de nós temos condições de entrar na presença do Senhor e realmente nos arrependermos e pedir perdão, não é? Mas é individual. Agora, ele está apresentando o pecado da nação, inclusive se coloca como se fizesse parte. Na verdade, ele, como Daniel, ele era pecador normal, mas não fazia aquilo que ele estava falando, a ponto de dizer: a nossa nos resta nos envergonhar, nos corar de vergonha, né?
Mas ele fala para o Senhor: ouve, Senhor, perdoa, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade, ou seja, Jerusalém, e o teu povo, Israel, são chamados pelo teu nome. E agora, a partir do versículo 20, é o que nós vamos estudar hoje. Olha só. Falava eu ainda e orava, e confessava os meus pecados. Então ele está confessando um pecado específico dele, e confessava o pecado do povo de Israel, né? Ele não vai dizer, eu como nação peço perdão para o Senhor. Não, isso ele não faz, né? Ele apenas pede que o Senhor perdoe, e ele confessa o seu próprio pecado e também o pecado da nação. Então ele falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, claro que não era um homem, né? Mas era um anjo, falava na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando. Então não era um homem, né? E me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então, Daniel tinha um costume de estar sempre orando, de manhã, à tarde, à noite, né? Ele tinha esse hábito de entrar na presença de Deus e orar, e mesmo depois de tão velho, ele continuava fazendo assim. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, ou seja, ele vinha trazer informações proféticas para Daniel. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Muitas coisas que Daniel recebeu de informações, ele vai falar isso no final do livro, ele não entendeu, né? Deus precisou falar para ele: olha, Daniel, não é para você não, é para o pessoal lá de Campinas, né, lá de São Paulo, que vai examinar as escrituras lá no final, né? E aí vai entender uma série de coisas que você, Daniel, não está entendendo. Você só está sendo um instrumento meu para escrever. Algumas coisas ele entendeu, outras não. Então, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, queridos, isso para nós assim é fantástico. Por quê? Porque todas as vezes que você entrar na presença de Deus e você orar, tenha certeza que Deus está te ouvindo. Tenha certeza que alguma coisa vai acontecer. Se você ora realmente com fé, se você deposita nas mãos do Senhor os teus negócios, na tua vida, os teus relacionamentos, tenha certeza que Deus vai entrar com providência. E Ele vai falar coisas agora que, infelizmente, os rabinos de hoje, aqueles que hoje, nos dias de hoje, estão aí como pessoas que, até os ortodoxos, né, aqueles barbudos, né, nunca entenderam, porque se entendessem, eles adorariam o Senhor Jesus. Isso que eu vou falar agora, eles nunca estudaram de verdade. Aliás, Isaías 53, eles pulam. Você não vai ver nenhum rabino pregando Isaías 53, e muito menos Isaías 52, 10 em diante. Porque fala sobre Cristo, não é? Então ele diz assim, olha só. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Então o Senhor deu uma ordem para ele. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado.
Você já parou para pensar? Como é que Deus te vê? Você é muito amado do Senhor? Você é alguém que Deus realmente olha para você e diz: servo bom e fiel? Não estou dizendo que você não é, não estou dizendo que você não peque, mas sabe, é necessário nós termos uma vida santa, porque o Senhor nos vê por dentro. Ele nos vê por dentro. E olha só, entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então a gente está falando, olha, 70 semanas que cada semana é de 7 anos, ok? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, sobre o teu povo, Israel, a santa cidade de Jerusalém. E agora ele vai falar algumas coisas que só aconteceram num dia específico, numa cruz, no Calvário. Preste atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Tudo isso aqui se cumpriu num dia determinado. Tudo se cumpriu num dia determinado. Coisa tremenda. Aqui ele está falando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz e recebeu nele toda a podridão dos nossos pecados, desde o primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer lá no milênio. Quando Deus o Pai lança sobre o Filho a sua ira, que deveria cair sobre nós, olha só, aqui fala que uma série de coisas aconteceram nesse ato de morte. Fez cessar a transgressão, deu fim aos pecados, porque ele morreu em nosso lugar. Ele pagou completamente o preço das nossas iniquidades. Morreu a nossa morte. Então, potencialmente, cada homem que está nesse mundo poderia ter a vida eterna. Claro que tem as condições de ele reconhecer que é pecador e reconhecer que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que ele seja salvo e pedir para que ele entre na sua vida. Mas olha o que Jesus fez na cruz. Ele, então, cessou as transgressões, pôs fim aos pecados, expiou a iniquidade, trouxe justiça eterna e selou a visão e a profecia. Ou seja, o que é selar a visão e a profecia? Ele cumpriu o que estava escrito. Fielmente o que está escrito em Isaías 53. Exatamente o que está em Salmo 22. E ele fala para ungir o santo dos santos. O santo dos santos que ele ungiu não é esse aqui que era da terra, mas do céu. A morte de Jesus resolve o problema aqui da terra, da transgressão, dos pecados, de tudo que ele acabou de falar, mas também a morte do Senhor Jesus fez uma limpeza no Santo dos Santos por causa dos anjos caídos. Isso está em Hebreus, inclusive, né? Olha agora que ele vai falar. Se tiver uma caneta, anota. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Queridos, muitas vezes nós mencionamos Ciro. Sim, Ciro foi, vamos dizer assim, o instrumento inicial de Deus que fez com que o povo de Israel voltasse
com Esdras para restaurar o templo e depois foi Neemias para restaurar os muros. Mas o cumprimento dessa palavra que diz a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém foi na época de Artaxerxes, filho de Xerxes. Houve 4 decretos, decretos esses com respeito a Israel e esse problema que eles estavam passando em Babilônia. O primeiro decreto foi o de Ciro, no primeiro ano dele, isso está registrado em Esdras, né? Vocês podem dar uma olhadinha, ler capítulo 1, versículo de 1 a 4, e o capítulo 6, 3 a 5. Então, esse foi o primeiro decreto, tá? Que era para a reconstrução do templo. Depois vem mais 3 decretos, ok? Decreto de Dario, isso porque o de Esdras, decreto de Ciro, foi em 539 a.C. Mas esse segundo, de Dario, no ano 519, não é o Dario que entrou em Babilônia lá, não. Isso já são dentro da família, né? Dos Medo-Persas, então, isso ainda com Esdras. Você vai ver isso, decretos no capítulo 5, de 3 a 17, que era a confirmação do decreto de Ciro, ok? Depois teve um terceiro decreto de Artaxerxes, em 457, para reconstrução do templo, que é o que nós acabamos de ler. Aqui fala exatamente sobre isso, ou seja, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, esse terceiro decreto de Artaxerxes foi exatamente para a reconstrução. E, finalmente, o decreto de Artaxerxes, em 444, com Neemias. Neemias, então, ele é enviado para reconstruir realmente o muro, todas as coisas que tinham caído, né, que tinham sido derrubadas por Nabucodonosor. E quando a gente vê as minúcias, os detalhes que são colocados aqui, é impressionante. E eu aconselho você até comprar esse livro que eu estou falando, que é o Escatologia e a Vida de Santidade, baseado em Daniel, porque o Edson Navarro ele faz uma análise com respeito às datas. E é incrível que isso que eu vou ler agora, logo em seguida, se cumpre literalmente em termos de tempo. É uma coisa assim fantástica. Então, ele diz assim, no versículo 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, não é com Ciro. Ciro tinha enviado para a reconstrução do templo. Esta ordem foi já com Artaxerxes para a reconstrução realmente dos muros e reconstruir a cidade, né? Até ao Messias. E agora ele vai colocar algo interessante, porque ele está falando até ao Messias, ao ungido, ao príncipe, né, que é Cristo, e ele vai falar sobre 7 semanas, 62 semanas. E as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, a reconstrução dos muros, se vocês lerem Neemias, foi terrível. Quantos opositores, quantos tentaram de todas as formas. Só para vocês terem uma ideia, esse processo ficou parado 15 anos. 15 anos. Porque muitos acusavam, dizendo, não tem ordem nenhuma, vocês estão
reconstruindo por conta própria, até que começou a se levantar os arquivos lá dos Medo-Persas e descobriram que tinha ordem sim, que Ciro tinha dado essa ordem, né? Então, ele fala, ele dá 7 anos e 60, ou seja, 7 semanas e 62 semanas, cada semana de 7 anos. E aí ele comenta: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas como? Em tempos angustiosos, difíceis, não é? Então, 7 e mais 62. São 69. Então, falta uma semana. Uma semana. Depois eu comento isso. Depois das 62 semanas, ou seja, passou as 7 semanas, depois 62 semanas, o que iria acontecer? Será morto o Messias. Será morto o ungido. E o povo de Israel, acho que ele não lê, ele não enxerga. Será morto o Messias. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, seja o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, lá para frente, houve a destruição da cidade, do santuário, através de um romano, um general romano, Tito, que depois veio até a ser rei lá de Roma. Mas aqui mostra: será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir. Então, vem Roma e todo o sistema romano que vai se vamos assim, encaminhar até o fim. E é interessante, porque hoje nós vivemos nesse sistema romano. E se você quiser mais detalhes sobre isso, entra na playlist lá, ao Nogueira Canal, e procure escatologia. Lá eu faço uma análise versículo a versículo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. E aí vocês vão ver um sistema realmente terrível. Terrível. E esse sistema vai realmente perdurar até que o Senhor Jesus Cristo volte conosco depois da grande tribulação. Assim que fechar a grande tribulação, ele vem. Então, aqui são, a primeira delas, 62 semanas, mas já passou 7. O que aconteceu nas 7? Exatamente a ordem que foi dada por Ciro para que reconstruísse o templo e depois, através de Artaxerxes, já a reconstrução de tudo, onde Neemias vem reconstruir a cidade. Foram então 49 semanas literais. E depois que passou essas 7 semanas, especificamente com esse problema, vem então a segunda parte, 62 semanas, ou seja, 434 anos. E quando nós, e o Edson Naves faz uma análise tremenda disso, mostra exatamente que o Senhor Jesus morreu no dia em que todos os cordeiros estavam sendo preparados para serem mortos ali na Páscoa. E ele fala que e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas, e nós estamos vendo isso, e hoje está acontecendo uma guerra, porque ele está falando sobre Israel.
Israel, por causa de uma incredulidade por parte de Sara, que entregou Agar para ter relação com Abrão, nasceu então um filho. E esse filho foi que deu origem a todos os árabes. Isso que está acontecendo agora, esse levante do mundo árabe, do mundo muçulmano, foi consequência de um ato de incredulidade por parte de Sara, porque Deus havia dito que através dela viria o filho da promessa, Isaac. Mas o que aconteceu? Ela não creu, riu, e acabou então tendo consequências que perduram até o dia de hoje. Então, mas aqui já começando um pouquinho já a falar do anticristo, porque quando Tito rebenta lá em Jerusalém, e a história continua e vai desaguar no anticristo. E aí fala, ele quem? O anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Lembra que eu disse 7 semanas, 62 semanas, mas estava se falando de 70 semanas que iria acontecer sobre o povo de Israel e Jerusalém. Mas ele fala de 7 semanas e fala de 62, então ficou faltando uma semana, que é exatamente o período da grande tribulação. Então ele fala que esse anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tudo isso está, inclusive, em Apocalipse. Ok? Um dos gregos que acabou matando uma porca no santuário, o Epifânio, Antíoco Epifânio, ele é um tipo desse anticristo. Só que o anticristo, o real, ele vai entrar e os 3 anos e meio primeiros vai ser um período de aparente paz. Imagina agora, nesse instante, se fosse agora, mas não vai ser porque nós estamos aqui ainda, que de repente entrasse um homem com muita sabedoria, com muito poder, com influência, etc. E de repente, através de algumas ações que ele fizesse, ele conseguisse trazer paz agora, lá para Israel, para os palestinos e para todo mundo. E é o que ele vai fazer nos 3 anos e meio primeiros. Só que, nesses 3 anos e meio primeiro, que ele está se colocando como se ele fosse o próprio Messias, e sendo aceito por Israel, e porque ele vai construir o templo de Israel, e isso vai ser algo que vai acontecer mesmo. Vocês percebem que para ele construir esse templo, ou ele vai construir ao lado, ou então vai vir aí um terremoto e arrebentar com aquilo que está lá, né? Com aquilo que os muçulmanos adoram, não é? O senhor pode mandar um furacão, sei lá, alguma coisa para arrebentar aquilo, ou fazer realmente do lado. Alguns teólogos acham que é do lado. Tá bem. De qualquer forma, ele vai fazer aquilo que é o que muitos estão ansiando, que é exatamente a reconstrução do templo. E quando ele fizer isso, o povo de Israel vai adorá-lo e vai reconhecer que ele é o Messias. Ele vai ter poderes, vai fazer uma série de coisas extraordinárias, né? Mas
durante esse período de 3 anos e meio, 2 profetas do Senhor vão estar pregando e confrontando o mundo. E é óbvio que isso só pode acontecer porque tem o que tem hoje, que é exatamente a internet. Isso que eu estou fazendo com você agora. Nós estamos falando cara a cara. Isso seria impossível alguns anos atrás. Então, o anticristo vai matar esses 2. Ele mesmo vai matar. E quando ele fizer isso... Olá, Daniel. Tudo bem, querido? E quando ele matar o anticristo... Desculpe. E quando o anticristo matar as 2 testemunhas, o povo, o mundo, as nações vão trocar presentes. De tão alegre que eles ficaram, porque aquelas 2 testemunhas realmente eram terríveis, confrontadoras, avisando: este não é o Messias. Só que no final, terminou os 3 anos e meio, eles estão mortos, nem deixaram enterrar, e o Senhor então os ressuscita. E aí causa um pavor nas nações, porque algo sobrenatural, incrível aconteceu. E os 3 anos e meio finais serão levantados, como já falei várias vezes, 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, menos da tribo de Dan. A tribo de Dan é substituída por Manassés, um dos filhos de José. E aí, esses 144 mil vão estar pregando isso e cumprindo, então, a palavra que está em Mateus 24. Então, esse evangelho será pregado no mundo todo e aí virá o fim. É aí que se cumpre. Para nós, em termos de arrebatamento, não tem mais nenhuma profecia. Já estamos aí com todo tipo de problemas nas igrejas, heresias, tudo que você possa imaginar. Ok? Então, não tem nada, não tem nenhuma profecia. A única profecia que eu brinco com os outros é o seguinte: a igreja tem um número fechado. Começa em Pentecostes e termina no arrebatamento. Ora, se começa em Pentecostes e termina no arrebatamento, significa que tem um número fixo entre os primeiros e o último, ou os últimos. E quando a igreja sair, então, aí começa a grande tribulação. 3 anos e meio de aparente paz, e a segunda parte, quando o anticristo, e vocês podem dar uma lidinha lá em Apocalipse 13, quando o anticristo tiver uma imagem de escultura, uma imagem que tem fôlego de vida, que hoje nós sabemos, tá aí os robôs inteligentes, né? Que vai ser uma réplica dele, e que se tiver alguém que não o adore e não receba a marca, vai morrer. Então, o povo de Israel, ele vai reconhecer que eles estavam errados. Porque a hora que eles veem uma imagem que deve ser adorada, e eles sabem que Deus abomina isso, eles vão começar a se colocar contra, e por isso serão perseguidos. Esse período da grande tribulação é um período de disciplina muito forte contra Israel. No final desses 3 anos e meio, o Senhor Jesus volta. Esse pessoal que estava pregando, esses 144 mil, serão mortos. E muitos que vão estar ainda nesse período, seja de Israel, seja de outras nações, que não morreram e não receberam a marca da besta. Quando o Senhor Jesus voltar no final, quando terminar os 3 anos e meio, quando o Senhor voltar, ele volta, e eu sempre quero ressaltar isso, com 3 grupos. E todos eles vão estar com seus corpos transfigurados. O pessoal do Velho Testamento, pessoal que morreu na grande tribulação, e a igreja.
A igreja já com seu corpo transfigurado desde o arrebatamento, porque o arrebatamento é só da igreja. E esses dois grupos vão subir, né? Aqueles que eventualmente morreram, eles são ressuscitados à semelhança da gente, tanto o pessoal do Velho Testamento como da Grande Tribulação, sobe e imediatamente volta com Cristo. Então volta 3 grupos com seu corpo já transfigurado. E aqueles que ficaram vivos, que estão aqui, que não receberam a marca da besta, eles vão entrar, Lindranci, então eles vão entrar com seus corpos normais e vão gerar filhos. O mais novo vai morrer com 100 anos. Eu sempre tenho falado, pessoas perguntam para mim, mas onde está escrito isso? É só você anotar. Isaías 65, 17 a 25, deixa bem claro que o que morrer mais novo vai morrer com 100 anos. Bem, então, isso é que eu tinha para falar para vocês hoje. E aqui fala bem claro, no versículo 27, ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana, que é esse período da grande tribulação. Nós não vamos estar aqui. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, porque ele é que quer ser adorado. E vai colocar então esse robô inteligente, que é uma réplica dele, né? E vai parar com a oferta de manjares, ou seja, qualquer sacrifício ao Deus verdadeiro, não vai deixar. E sobre a asa das abominações virá esse assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso em 2 Tessalonicenses vai falar a respeito. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Porque ele só vai poder se manifestar em tempo determinado por Deus, que é quando a igreja for retirada, ou seja, o Espírito Santo saindo aqui com a igreja, aí ele se manifesta, tá bom? Bem, eu espero que vocês possam, aqueles que pegaram desde o começo, possam de alguma forma serem despertados para se assim, aprofundar mais e mais na palavra do Senhor. Então aqui é muito interessante os cálculos que inclusive o Heston Naves fez. Ele faz os cálculos e dá exatamente no dia da morte do Senhor Jesus. É coisa interessante, tá bom? Então, assim que eu puder, já vou colocar lá no YouTube, você vai poder assistir isto na íntegra, tá bem? Se você que tiver alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de falar, eu gostaria de ouvir. O que foi para você até agora? O que está sendo esse estudo para quem tem acompanhado, né? Mas se você assistiu hoje, só hoje, mas conseguiu ver tudo, o que isso fala para você? Henrique, você tem alguma coisa aí que você gostaria de comentar? O que tem sido, o que foi isso de hoje, ou mesmo Daniel? Bom, a Linda você acabou de chegar agora, eu acho. Ela ela vai ter que assistir primeiro para ter uma ideia. Você teria alguma coisa, Henrique? Ou mesmo Daniel, ou qualquer outro que queira se colocar. Se ninguém escrever nada, ninguém falar nada, aí nós vamos encerrar e agradecer a Deus, e quero que vocês estejam intercedendo por Israel. Ok, Henrique? Ótimo estudo. Deus abençoe sua vida. Querido, o meu alvo é fazer com que vocês sejam despertados para mergulhar na palavra, não é? E extrair daqui as coisas que realmente o Senhor tem nos dado. Alguém gostaria de escrever mais alguma coisa? Ou tem algum pedido de oração? Se tiver, já põe aí que nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Tá bem? Bem, enquanto eu oro, você pode escrever. E se for pedido, a gente ora. Se for comentário, a gente lê. Tá bom? Oremos por Israel. Sim, isso é fundamental. E oremos pelos civis
palestinos e também de Israel. Porque eles estão morrendo e eles não têm nada a ver com essa guerra. Bem? Pai, nós colocamos agora a vida desses irmãos que estão aqui conosco, aqueles que vão entrar também depois lá no canal, Raul Nogueira Canal. Que o Senhor os abençoe, os proteja, os guarde, visita-os de forma muito especial. Sossega o coração de cada um deles, sabendo que o Senhor está no controle. E peço, Senhor, especificamente por Israel. Especificamente, Pai, que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão comandando do lado de Israel. E que os soldados também, Senhor, tenham critérios, sabedoria, para não cometer as mesmas atrocidades que o Hamas está fazendo. Nós te louvamos, te agradecemos pelo dia de hoje, por essa porção da tua palavra tão maravilhosa. E prepara-nos, Deus, para a gente entender o capítulo 10 também muito forte. Eu peço isso a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui. Alguns entram e eu não consigo ver, passa muito rápido. Aqueles que comentam, aqueles que escrevem alguma coisa, como alguns de vocês fizeram, a gente tem condições até de saudar, de conversar. Linda, espero que tudo esteja bem onde você está, querido. Tá bem? Um grande abraço e fique na santa paz do Senhor. E como eu disse, não se preocupe, porque assim que der, porque demora um pouquinho algumas vezes, eu vou estar colocando lá no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. Henrique, bye bye. Linda C, o Daniel, enfim, cada um de vocês que eu pude ver, tá bem? Um grande abraço.